Hoje vem acontecendo algo muito grave, do qual a maior parte das pessoas não se dá conta e ainda vê graça nisso, achando que é um sinal de modernidade, que é a degradação do idioma, o uso das gírias, a abreviação da escrita e uma série de transtornos linguísticos que vêm ocorrendo, que são resultantes de uma humanidade que não vibra mais corretamente. A palavra tem um poder, o idioma tem um poder. As palavras devem ser pronunciadas de forma correta, porque tem em si uma energia. Uma palavra pronunciada de forma errada, uma gíria, os trejeitos malacos no modo de falar, tudo isso é um rebaixamento vibracional da humanidade. Tudo isso gera lixo energético no plano astral. Tudo isso lança fluidos decadentes para o ar, para o espaço. Isso vai sendo configurado em formas de pensamentos cada vez piores. E a camada de energias telúricas que envolve a Terra vai se tornando cada vez mais densa e pesada, de modo que a humanidade está enredada, como um animal envolto por uma rede. Esta é a situação da humanidade atualmente. Situação esta que ela própria teceu, que ela própria urdiu, que ela própria confeccionou com o seu ar de modernidade. Há pessoas que acham bonito falar igual um malaco, cheio de gírias. As pessoas veem como um sinal de avanço esses modernismos linguísticos, que na verdade são depravações linguísticas, distorções. Tudo isso é uma decadência. A palavra tem um poder e ela deve ser mantida na sua integridade. As palavras, conforme foram captadas pelos seres humanos, palavras estas que constituem os vocabulários das línguas pelo mundo afora, estas palavras têm um porquê de ser desta forma, porque em cada palavra há uma frequência, uma sintonia, uma vibração. Falar corretamente liga o ser humano a boas energias. Falar igual um malaco cheio de gírias liga o ser humano a péssimas vibrações. O som tem um poder. Deus criou a sua obra através da palavra. O haja luz, quando Deus pronunciou o haja luz, surgiu a criação. A irradiação de Deus foi para além dos portões do plano divino. E assim surgiu a criação primordial. E assim a irradiação do Criador foi descendo, criando sempre novos planos, até que por fim surgiu a matéria grosseira, densa. Então, a palavra humana, prestem atenção, a palavra humana, ela é uma cópia reduzida do poder criador da palavra divina. A palavra de Deus, ela tem um poder criador. Já a palavra humana não tem um poder criador, porque o ser humano não cria nada, mas ela tem um poder formador. Há uma diferença entre um poder criador e formador. Deus tem o poder criador porque ele fornece a própria energia. Os seres humanos não têm um poder criador porque eles não fornecem a energia, a irradiação. Os seres humanos apenas captam a irradiação. E com esta irradiação que os seres humanos formam as suas obras. Por isso os seres humanos são formadores.
Mas mesmo sendo meros formadores, na palavra humana existe uma cópia do Verbo de Deus, de forma muito reduzida, é claro. Mas existe um poder formador na palavra humana. E se o ser humano desperdiça o seu falar com bestialidades, com gírias, se o ser humano se acostuma a escrever de forma abreviada, promovendo verdadeiros estupros linguísticos, ele se torna um estúpido, um ogro, um imbecil, um incapaz de vibrar corretamente. Porque escrever corretamente, falar corretamente, faz parte do desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Tudo isso é resultante de um trabalho interior. Escrever corretamente, falar corretamente, se portar corretamente, isso é resultado de um refinamento interior. Quando o ser humano trabalha dentro de si as questões espirituais verdadeiramente. E quem escreve de qualquer jeito, quem fala de qualquer jeito, ele é um malandro espiritual, ele é um desleixado. E o ser humano não deve ser desleixado no seu falar, na forma como ele escreve, na forma como ele se comporta, na sua conduta, na sua postura diante da vida. O ser humano precisa buscar se desenvolver integralmente. Falar corretamente não é frescura, é uma questão de dignidade, é uma questão de respeito aos semelhantes, é uma questão de respeito aos ouvidos alheios. Aquele que só fala besteiras e que fala tudo errado, ele desrespeita os ouvidos alheios e joga lixo mental e energético, espalha lixo mental e energético por aí. Constitui formas de pensamentos da pior espécie, que vão tornando cada vez mais denso o anel trevoso. Então agora pensemos nesta humanidade, notadamente nesta juventude dos dias atuais. Poucos são os jovens que ainda falam direito, que pronunciam corretamente as palavras. Pobres coitados destes jovens estão acumulando karmas inutilmente que não deveriam ser acumulados, porque existe todo um trabalho para que os jovens se tornem malacos. As pessoas acham isso bonito, acham isso moderno. Alguém que ainda fala corretamente, alguém que ainda pronuncia as palavras corretamente, é ironizado nos dias atuais. É visto como alguém ultrapassado, alguém de outro tempo, alguém preso a conceitos que já se foram, conceitos ultrapassados, antimodernos, velharias. É assim que esses seres humanos modernos e decadentes, sublinho aqui, é assim que esses seres humanos modernos e decadentes veem as coisas, porque perderam a capacidade de sentir, de perceber, de intuir. E os seres humanos modernos são verdadeiros malacos que vão na onda das diferentes situações, vão seguindo as novidades, vão fazendo uso de conceitos, de novos termos, de palavras invertidas e deturpadas, distorcidas. Quando surgem novos modismos linguísticos, os modernos seguem atrás como cabeças de gado, pronunciando isso como se fosse grande coisa. E assim o nosso idioma foi sendo degradado cada vez mais pelos países, pelo mundo afora. A língua portuguesa falada aqui no Brasil, se comparada à língua portuguesa de Portugal, sofreu uma decadência terrível. Uma decadência terrível. Quantas reformas
linguísticas já foram feitas, reformas gramaticais que significam apenas uma abreviação, uma facilitação da língua. Facilitação no mau sentido, facilitação no sentido de decadência, de gerações que se acostumam a falar errado e daí querem mudar o idioma. As pessoas que se adaptem ao idioma. E não que o idioma se adapte às pessoas, porque o idioma ele surgiu na sua história como resultado de inspirações, de intuições. Existiu todo um trabalho espiritual nos diferentes grupos humanos para que os idiomas surgissem. E nós temos a obrigação de guarnecer, de guardar o idioma na sua pureza. Nós temos que fazer do idioma a espada com a qual lutamos aqui na matéria grosseira, densa, falando coisas que valem a pena, que agregam, que têm um sentido, um significado. Mas se as pessoas simplesmente vomitam verbalmente o que nem sabem, o que nem entendem, mas porque fazem, porque todo mundo faz, porque é o modismo do instante, se as pessoas agem assim, como elas poderão fazer do idioma a espada em prol da luz? Como as pessoas poderão fazer do idioma, da palavra falada, um reflexo do verbo de Deus? Não tem como fazer. E assim, essas pessoas desatentas e ignorantes, mas acham que estão modernizando, essas pessoas vão pilhando laços kármicos, vão lançando lixo energético para o espaço, para a matéria fina. Esta humanidade que fala cada vez mais errado está numa frequência errada. É um rádio fora de sintonia. É um rádio fora de sintonia esta humanidade. Ela rompeu com as irradiações elevadas. E acha que é grande coisa essa ruptura. Encontra-se abandonada, encontra-se entregue a si mesma e vai tropeçando cada vez mais, falando cada vez mais errado, ou seja, vibrando cada vez pior, porque falar significa vibrar. Ou o ser humano fala corretamente, guardando a essência do idioma, vibrando junto com o idioma, ou do contrário, o indivíduo vai decaindo, vai perdendo a capacidade de transmitir algo através da sua fala, algo no sentido correto, e não deturpado e distorcido como é nos dias atuais. Então esse negócio de falar corretamente, de pronunciar as palavras, isso não é besteira, isso não é frescura, isso é, na verdade, sintonia. Pessoas bem sintonizadas falam corretamente, não ficam fazendo uso de gírias. E quando escrevem também corretamente, sem ficar abreviando as palavras, usando nomes próprios, escrevendo nomes próprios com letras minúsculas, iniciando um parágrafo com letras minúsculas, com pontuação errada, etc. e tal. Pessoas desenvolvidas espiritualmente não fazem isso, buscam fazer um uso correto do idioma, da escrita, fazendo um uso adequado disso tudo. Faz parte do ser humano dominar a linguagem. Se o ser humano não quer nem aprender a falar direito, o resto está perdido. Pensemos, isso é o básico. Isso é o básico. Se o ser humano não quer nem aprender a falar direito, o resto está perdido. Pode-se desistir desse indivíduo. Não vale mais a pena investir nele, esperar alguma coisa dele. E o nosso idioma aqui no Brasil, ele decaiu bastante frente ao idioma português falado em Portugal.
Eu acredito que muitas palavras nós poderíamos ainda escrever com PH, na forma clássica, na beleza da língua originária. Todas essas modernizações do idioma foram apenas empobrecimentos. O idioma português aqui do Brasil foi empobrecendo conforme a população foi empobrecendo espiritualmente. Uma população empobrecida espiritualmente vai degradando o idioma. Se no passado as pessoas tinham um idioma mais enriquecido, é porque tinham dentro de si uma vibração melhor. Como as pessoas vibravam melhor, o idioma era melhor. Conforme as pessoas foram rebaixando a sua vibração, o idioma foi empobrecendo também, como uma consequência natural de uma sociedade que não vibra mais corretamente, que se perdeu em meio às músicas de péssima qualidade, filmes de péssima qualidade, novelas que são verdadeiros lixos sentimentais que apenas degradam, ideologias políticas, né? Tudo isso foi tornando as pessoas cada vez mais pobres, né? Como essa questão do gênero, né? Das pessoas quererem usar, né? Um pronome neutro, né? Não é mais para ser ele e ela, é para ser uma outra coisa. Tudo isso é uma degradação do idioma, tudo isso é um empobrecimento. Os moderninhos veem isso como uma modernização, como um avanço. Não, é justamente o contrário. É o resultado de uma humanidade que perdeu a ligação com a luz. E jaz aí entregue, vagando ao léu, querendo fazer as coisas do seu jeito. Pobres seres humanos pós-modernos que querem fazer as coisas do seu jeito. Mal sabem eles que existem leis espirituais que governam o universo e nós, seres humanos, é que temos que nos adaptar a essas leis espirituais. E falar corretamente, vibrar corretamente no idioma, sentir intuitivamente dentro de si a palavra, o seu teor, a sua textura energética. Tudo isso faz parte da postura que o ser humano precisa ter nessa vida. Faz parte da conduta espiritual. Quem não quer nem dominar o idioma está perdido. Né? E as gírias, as abreviações, os trejeitos linguísticos, a malacagem verborrágica, tudo isso está aí. Tudo isso está aí, comprovando a decadência desta humanidade que não quer mais nem falar direito. E onde as pessoas não querem mais nem falar direito, o resto está perdido. O resto está perdido. Não há mais nada a ser dito neste vídeo. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!